Estamos começando mais um programa Insight, né? O seu programa semanal falando sobre o mundo dos negócios. E a gente está voltando agora, né? Ano novo, projetos novos. E a gente está aqui também com grandes convidados, com um tema muito bacana. Então eu queria convidar meu amigo André para apresentar qual é o tema de hoje, André. Olá, sejam bem-vindos. O programa hoje vai tratar sobre atendimento, qualidade no atendimento. Acho que isso pode ser um grande diferencial para a gente enfrentar mais um ano, esse ano de 2017. E hoje nós temos dois convidados de alto nível. Quem são eles, Ramon? Bom, hoje nós vamos trazer aqui duas pessoas que a gente gosta muito, que sabe que tem gabarito para falar sobre atendimento, né? Um é Márcio Lima, empresário do ramo de confecções aqui em João Pessoa, franqueado de uma grande empresa aqui de confecções, né? E o outro nosso convidado é o professor Clésio Amorim, professor da UFPB, especialista em atendimento e autor de um dos livros que melhor discute esse tema. E aí nós vamos ter espaço para discutir sobre esse seu livro também aqui, que a gente já conhece e já tem boas referências dele. Convidados devidamente apresentados, tema muito interessante, como já foi falado, e a gente agora vai começar o debate, né? O debate de uma forma bem simples. Eu vou começar com o Clésio, que é meu amigo de longa data. E, Clésio, a gente sabe que você, como o Ramon citou, tem um livro publicado na área, e a gente sabe que atendimento é realmente a porta de entrada da empresa, é onde seus clientes conhecem a sua empresa de forma direta. E aí vem a pergunta inicial e crucial, né, para o negócio. Como fazer com que essas pessoas realmente representem a empresa, né, de verdade? Primeiramente, eu ressalto muito, esse livro ele surgiu e ele está andando no Brasil inteiro, ele está nas melhores livrarias de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ele surgiu justamente nesse choque que existe entre o que a empresa coloca na sua visão, o que a empresa coloca no seu marketing, aquilo que ela deseja entregar para o cliente e aquilo que realmente o cliente recebe, Tássio. E esse conflito que existe entre o que a empresa promete entregar e aquilo que realmente entrega, para mim, é uma desconexão que existe entre a missão, ou seja, a razão de existir da empresa, e aquela seleção que ela faz para as pessoas entregarem aquilo. Hoje eu digo que, ao selecionar um colaborador, uma pessoa para trabalhar, seja em qualquer ramo que for, o fundamental é você escolher pessoas que gostem de gente. Muitas vezes o mais valorizado, Tássio, é a questão da experiência. Mas contratar uma pessoa com experiência, mas que não gosta de atender gente, eu estou contratando um risco para a minha empresa para ter esse conflito depois. Então, o primeiro ponto é esse, é contratar pessoas que gostem de atender pessoas. Apesar de que, assim, fica um pouco diferente você falar assim, contratar pessoas que gostam de gente. Olha que nível que o mundo está em relação a isso, né, caramba? Tássio, porque acontece o quê? Eu vou numa empresa, ontem mesmo eu tive um caso que eu ainda vou retomar aqui, quando eu for falar de técnicas de atendimento, sim, claro, que é a escutativa. As pessoas não estão mais escutando as outras, elas estão ouvindo. E há uma distância, uma diferença muito grande entre escutar e ouvir. Eu pedi um café pequeno, por favor. Ela olha para mim, o café pequeno ou médio? E aí, você fica com que cara? Aí eu vou pagar. Débito, por favor. Débito ou crédito, senhor? Quer dizer, o atendente não está mais escutando. E isso tem relações com a missão, com a visão da empresa, com aquilo que ela pretende entregar para o cliente. E é claro que aí é difícil, porque o empresário, o líder, o executivo, ele não está e nem pode estar no dia a dia de todos os funcionários. E aí vem a autonomia. Mas é claro que, como você está falando assim, você está falando com as técnicas, até pela sua área, por ser professor e tal. Sim. Né? Mas a gente tem um empresário aqui, né, que tem essa experiência na ponta e que pode contribuir. E o doutor Ramon estava me confidenciando aqui, quer fazer uma pergunta para ele e até para colaborar e dar esse ponto de vista da outra ponta, né, do empresário. Eu acho que o interessante é a gente entender o que vem a ser o bom atendimento. Né? A gente sabe identificar sempre quando a gente é mal atendido. Não, fui muito mal atendido. Mas às vezes esse conceito é um conceito interno. Né? O que é um mau atendimento para mim pode ser um bom atendimento para você. E aí, Márcio, eu queria que você me trouxesse aqui como é que você traz para a sua empresa o conceito do que é atender bem. A partir de que princípio você traça isso? O que a gente vem buscando nesse bom atendimento é não deixar o cliente em dúvida. Hoje a gente precisa buscar deixar o teu cliente
o quanto mais informado, quanto mais ele sai daquela loja bem atendido, ele viu todas as peças. O meu ramo é o ramo de roupa, né? Então, assim, nós precisamos focar no cliente e entender esses feedbacks, que é o quê? Forma de pagamento, a cor da camisa que ele quer, o sapato que ele quer, o tamanho que ele quer. Então, assim, na hora que o cliente te pergunta, faz uma pergunta, você já tem que estar na ponta da língua. Ele já vem de internet, ele já vem de amigos, ele já vem de reuniões. O cliente não vai mais para a loja sem saber o que é que ele está querendo comprar. Ele já tem feito uma pesquisa de preço, já tem feito uma pesquisa de produto, ele já sabe qual produto que quer. Não existe mais aquele cliente que vai de todo jeito, de qualquer jeito, para a tua loja. Então você tem que estar bem preparado para dar um bom atendimento, dar um bom feedback e vender o que realmente ele está procurando e ele está necessitando naquele momento. O que eu acho muito interessante também é o seguinte, o bom atendimento, normalmente ele fideliza o cliente. Perfeito. Né? Ele consegue fidelizar o cliente. O mau atendimento, ele traz um prejuízo imediato e ele perpetua esse prejuízo, porque dificilmente a gente comenta quando há um bom atendimento, a não ser que seja algo bem diferenciado, mas geralmente não se comenta. Se foi atendido de forma satisfatória, você não vai comentar. Mas o mau atendimento, ele repercute negativamente, Sim. causando prejuízos imediatos, né, naquele momento daquela venda, mas também para frente, né? Ramon, 68% segundo a pesquisa dos clientes que a empresa perde, ela perde por falta do mau atendimento. Tem o mau atendimento, 68%. 19% porque a qualidade do serviço ou do produto não satisfaz. Então, a relação da qualidade do produto é muito pouco para pressionar um cliente a deixar uma empresa. Se eu compro uma camisa e não gostei, não é esta camisa que eu não gostei do produto que vai me afastar da empresa. 19% apenas. 25% do orçamento total de uma empresa, do faturamento, aliás, ele é perdido por mau atendimento. Estou falando de 1/4 do potencial que a empresa tem para faturar vai embora no mau atendimento. E essa questão tanto faz se for o serviço ou o produto? Ou serviço ou produto. Ô, Ramon, outra coisa, o preço é alto. Menos de 10% das pessoas deixam uma empresa pelo produto ou serviço serem caros. Ou seja, o empresário, o atendente, tem que internalizar a importância do bom atendimento para atrair clientes. Exatamente do que estava sendo discutido, né, Márcio? A gente tem essa perspectiva de que, e Clésio, os atendentes ou os funcionários de ponta, eles estão voltando com uma perspectiva diferente, que é escutar mais do que falar. Isso. Então, o que eu queria ver de vocês é exatamente isso. Como treinar e satisfazer meu cliente, fazendo com que eles façam mais perguntas do que querem empurrar, né? E essa pergunta eu vou deixar para daqui a pouco vocês responderem, porque a gente vai para um rápido intervalo, né? Daqui a pouco a gente volta com Márcio Lima, Clésio Amorim, falando sobre atendimento e mostrando como 2017 pode ser diferente na sua loja. Voltamos daqui a pouco. Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e desendometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira. Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333.
Estamos de volta com o seu programa Insight, mais uma vez falando sobre atendimento, com dois grandes convidados aqui, Márcio Lima, empresário, Clésio Amorim, professor universitário. E antes de a gente voltar, eu fiz uma pergunta falando exatamente desse ponto de vista, que é o atendente agora como mais ouvir do que falar, do que empurrar produtos, digamos assim. Então, Clésio e Márcio, fale um pouquinho exatamente sobre isso, de que forma que tem o treinamento, de que forma que mudou essa perspectiva do ponto de vista do empresário, na verdade. Primeiramente, Tássio, eu trabalho muito com atendimento, desde garçom, a área de saúde, varejo. E é importante dizer uma coisa, não tratamos mais de ensinar apenas técnicas de atendimento e venda com aquela famosa frase, vamos empurrar o produto, isso acabou. Alguns utilizam, mas era aquela ideia de não fidelização do cliente. Então hoje nós trabalhamos com a ideia de uma escuta ativa, para que o atendente possa ter, a partir da escuta ativa, compreender, entender a necessidade do cliente. Não é só identificar a necessidade, mas entender por que o cliente apresenta, manifesta aquela necessidade em relação a um produto ou serviço. Antes, o atendente tratava como tudo colocava no mesmo contexto, e hoje não. Eu posso querer uma camisa social para satisfazer uma necessidade A, B, C ou D, desde status até simplesmente cobrir o meu corpo. Então isso mudou bastante. E essa escuta ativa é importante para que a partir dela o atendente gere o que nós chamamos de perguntas de sondagem, que é quando eu vou entendendo o cliente, ou dando uma abertura, essa escutativa, seguida da pergunta de sondagem, ela faz com que o cliente manifeste um grau de confiança maior. Havendo a confiança, a conexão e o carisma são fatores importantes para eu colocar bem o meu produto e serviço, encantando o cliente. Mas isso é muito, assim, lógico, pensando na teoria, mas e na prática, Márcio, como é que funciona? Na prática ela vai funcionar de forma, eu tenho conversado com todos os meus vendedores. Ele começa na abertura da venda, né? Vem com a sondagem para quem ele está procurando, se vai ser um presente, se vai ser para ele, para qual vai ser a definição, que vai ser a roupa dele. Se ele está procurando uma roupa de linho, uma roupa social, uma roupa mais esportiva. Então, assim, a gente precisa escutar qual é a abordagem, o que é que ele está procurando na nossa loja, certo? Então, depois que a gente já está sabendo para quem vai ser, ou se vai ser para o uso próprio dele, você vai começar a mostrar, que eu chamo bagunçar a loja, mesmo de verdade, mostrar para ele que eu tenho lá o mocassinho, que eu tenho lá a camisa, a camiseta, eu tenho o camisão, eu tenho a camisa polo, eu tenho um cinto. Então eu vou demonstrar para ele todo o meu estoque. Mas tem vendedores que não gostam disso, né? Não gostam. Por quê? Porque vai ter trabalho para arrumar de novo. Vai ter trabalho para arrumar de novo. Esse trabalho eu adoro. Porque quanto mais eu mostrar para o meu cliente, mais meu cliente vai comprar, certo? Além de tudo que está sendo falado aqui, na questão do atendimento, né? De você mostrar, oferecer todas as opções, explicar, ouvir, para poder ouvir muito mais e falar muito menos. Hoje nós trabalhamos com um conceito que é o da experiência. Perfeito. O cliente hoje ele está muito mais exigente do que antigamente, seja de que classe ele for, A, B, C ou D, acho que hoje nem existe mais essa segmentação. Ele está muito mais exigente do que antigamente. E hoje ele exige não só um bom atendimento, ele exige uma experiência positiva, né, em um momento de compra, em um momento de fechar uma negociação, uma contratação. Como é que o empresário, ele, além de ouvir o cliente, lógico, como é que ele pode trabalhar essa experiência? Perfeito. André, primeiro saber o que é uma experiência. Parte do princípio de identificar que tipo é o cliente. Nós temos clientes sinestésicos, que é aquele que precisa, e ele identifica a empresa a partir de coisas sensoriais, sentido. É a sensação de conforto, de estar bem numa empresa. O segundo é auditivo, é a questão do som. Nós temos que tomar muito cuidado, se a loja está no shopping, se a loja está numa zona comercial, numa rua, que tipo de som eu coloco, o volume de som que eu coloco. E o outro é o visual. Eu sou um sinestésico visual auditivo, então eu sou um cliente chato para a maioria das empresas. Porque o som me incomoda e eu não compro. O cheiro me incomoda e eu não compro. Se eu vou a um restaurante, eu não peço para ir à cozinha, eu peço para ir ao banheiro. Do banheiro eu deduzo o que é a cozinha. É o cuidado que ele tem com os detalhes. Então a experiência é o que o cliente sente
ao entrar numa empresa. E ela vai desde a fachada ao banheiro, ao atendimento. Mas antes eu quero retomar o que o Márcio colocou em relação a bagunçar a loja. Quanto mais o atendente conversa, escuta e faz perguntas de sondagem, menos ele bagunça. Porque ele é pontual, ele é assertivo. Bagunça a loja inteira aquele que não identificou o que o cliente quer. Então ele tem que mostrar tudo. Então você tem que mostrar para o atendente que quanto mais ele entender a necessidade, menos bagunça vai ter na loja e ele vai conseguir ter essa venda com uma assertividade maior. Por que isso? Por exemplo, eu quero uma camisa branca, mas eu não tenho branca. Ah, então não tenho, acabou. Não serve. Não serve, acabou o atendimento aí, a maioria Não. faz isso. O bom atendimento, o bom atendente, ele fala especificamente quando o senhor procura o branco, o que o senhor espera encontrar nessa cor? Talvez não seja branco que ele quer uma cor clara, mas na cabeça dele vem um branco. Mas eu posso ter um nude, eu posso ter uma cor clara que satisfaz. A mesma coisa, eu quero uma camisa de linho. Isso aconteceu comigo, não temos linho. Então, passar bem, obrigado. E o atendente me deixou embora. Eu queria 3 camisas de linho. Mas, na realidade, eu não queria linho, eu queria algo que me desse o conforto do linho. Pode ser uma cambraia, pode ser qualquer coisa. Ô Clésio, dentro disso que você está falando, tem uma coisa que é fundamental, e eu sinto muita falta disso dos atendimentos, especificamente aqui em João Pessoa. Não existe. São poucos os atendentes que chegam para você e se apresentam, que é o básico. Por nome. Então, assim, meu nome é Tássio, eu vou lhe atender e criar um vínculo. Perfeito. E aí vem o que o André falou. Você gerar uma experiência e você se sentir próximo do seu cliente, sabe? Tem um vínculo. Isso Agora, o pessoal não faz. deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque a gente está questionando muito o vendedor, enfim, quem está fazendo esse atendimento. Quem treinou esse pessoal? Quantas empresas hoje, né? Se você lá, por exemplo, já pegou a sua turma para treinar esse pessoal? Eu treinei. Essa parte de treinamento é importantíssima hoje nesse nosso ramo de vendas. Eu sempre converso com eles que o vendedor hoje, ele não é aquele que, porque eu estou desempregado e eu vou ser o vendedor hoje. Não. Vendedor, ele é igual um advogado, igual um médico, igual um psicólogo, igual um professor. Ele tem que estudar todos os dias. Ele tem que conhecer o produto dele. É a característica, vantagem e benefício do teu produto que você vende. Você não pode vender um produto de qualquer forma. Então você precisa conhecer o produto para você oferecer o produto correto para o teu cliente, certo? Aí o que é que vai vir? Depois de você demonstrar o teu produto, você falar tudo, característica, vantagem do teu produto, você vai ficar mais seguro com o teu cliente. Você vai ter um acesso ao teu cliente, você vai fazer o que você estava me falando. Você vai ter intimidade com o teu cliente, ele vai passar a ter mais segurança no teu atendimento. Até então você concretizar a venda, você concretizar o acessório, você concretizar a sapatilha. E no final da venda, você vai chegar lá e vai pedir o número dele para retornar em outra oportunidade, ter um contato ele via WhatsApp e ele vai te passar, porque ele sentiu confiança em você e ele confia no que você falou, no que você vendeu para ele. Esse é um cliente que vai fidelizar a tua loja, vai fidelizar o teu vendedor e vai ficar ambos satisfeitos. Eu acho tudo, Verdade? assim, isso é tudo fantástico e eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para discutir, né? A gente está com 2 grandes especialistas aqui, um da ponta, o professor Clésio, dando a informação da parte teórica e o empresário Márcio falando da parte prática. Já já a gente volta, a gente vai fazer mais uma pausa, mais um intervalo e já já a gente volta com o programa Insight falando sobre atendimento. Não saia daí e até já.
estamos de volta para o nosso último bloco, Programa Insight, falando sobre atendimento, né, com nossos convidados, professor Clésio Amorim, Márcio Lima, empresário. E a gente está com uma novidade no programa, né? A gente está com um quadro novo do nosso amigo Gabriel Galvão. Ele vai trazer um pouco, né, da história e do coaching, né, de que forma que isso pode ser trabalhado dentro da parte empresarial. E ele tem um recadinho bacana para vocês com o quadro A Hora do Coach. Olá pessoal, é um prazer estrear aqui no programa Insight como coach e poder contribuir na obtenção dos seus objetivos. Antes de comentar sobre o tema de hoje, é importante esclarecer para quem ainda não sabe um pouco sobre o que é o coaching. Então, de forma muito resumida, o coaching é um processo muito eficaz que surgiu no mundo dos esportes, com o intuito de potencializar os resultados dos atletas através de um conceito chamado inner game, jogo interno, e que posteriormente foi importado para o mundo dos negócios. Nesse processo, temos a figura do coach, que é um profissional gabaritado no mundo do desenvolvimento humano e que possui habilidades específicas que irão ajudar uma pessoa, chamada coachee, ou um grupo de pessoas, através de um conjunto de sessões, a chegarem a um objetivo desejado. Entendido isso, vamos ao tema de hoje, atendimento. Que tema fantástico, hein? Para mim, o atendimento é o elo entre a empresa e o cliente. E por isso é um dos principais fatores de crescimento de uma empresa. Imagino que talvez o seu objetivo como empresário seja melhorar seu atendimento, tornar ele um atendimento de excelência. Primeiro, é importante saber exatamente o que significa isso para você e para a sua empresa. No coaching, temos um conjunto de ferramentas extraordinárias, dentre elas uma chamada Resultados Esperados. Nessa ferramenta, estruturamos em detalhes um objetivo, que no caso pode ser melhorar seu atendimento. Para isso, o coach irá te ajudar a mensurar esse objetivo, ou seja, como você poderá medir que seu atendimento melhorou? Irá analisar junto contigo se essa melhora pode ser atingida de forma concreta. Será que esse aumento é relevante para o crescimento do seu negócio? Pode ser que talvez os seus clientes adorem o seu atendimento e você ainda nem saiba disso. Agora, se realmente foi identificado por você que a melhora no atendimento da sua empresa precisa ser feita, em quanto tempo você deseja melhorar ele? Especificar a data para a conclusão de um processo é crucial para que ele seja realmente concretizado. Por último, é importante ser específico. O que exatamente você deveria mudar para que seu atendimento possa ter essa melhora? Definindo essas questões e entendendo os reais motivos que farão com que você entre numa zona de esforço, que é a zona onde as grandes transformações acontecem, você irá dar o primeiro grande passo em uma fantástica jornada rumo à conquista do seu objetivo. Caso você queira mais conteúdo ou tenha alguma sugestão, é só visitar as nossas mídias sociais, YouTube, Facebook ou Instagram. Acessa lá. Então, pessoal aí no estúdio, o que acharam desse ponto de vista? Até a próxima. Pois é, Gabriel deu um pouco, falando rapidamente, né, do que era o coaching e formando dentro da nossa proposta aqui de atendimento, dando exatamente a opinião dele. E aí, professor Clésio, eu queria exatamente puxar nisso. O que é que você achou relacionado ao que o Gabriel falou dessa parte do coaching e focado também com relação ao atendimento? Perfeito. Eu sou coach, trabalho com coach de oratória e coach de carreira e vida. E a importância do coach numa empresa é justamente formar uma liderança que tenha consciência da importância do treinamento, não é pontual, mas um treinamento constante, uma educação continuada em atendimento, vendas, negociação e comportamento. E isso é papel do líder, que essa liderança seja ela do executivo ou do empresário. O coach ele vem justamente para poder fazer com que esse empresário internalize, conheça primeiro o modo que ele trabalha, que ele enxerga a empresa e essa negociação, para que ele possa conduzir os seus atendentes. Então é importante que esse empresário seja ou faça um curso de coaching para que ele possa conduzir melhor a sua equipe. E treinamento é fundamental. O Brasil é um dos países com a maior insatisfação pelo mau atendimento do mundo. É um dos piores países do mundo em venda adicional. E a venda adicional depende justamente de eu entender o meu cliente, entender o meu produto, como o Márcio colocou. Então, o coach, ele faz essa condução
do atendente em buscar uma qualificação diária. Jim Thoman, que é o papa da venda no mundo, diz: os amigos preferem comprar dos amigos. E um vendedor nunca está pronto, acabado. Todos os dias ele aprende algo, porque toda venda é diferente da outra. Então, é importante. Nós estamos falando aqui do vendedor, que é quem está lá na ponta, mas muitas vezes a gente se esquece, por exemplo, até do dono mesmo do negócio, na área de saúde. Então, acho que não importa nem tanto um belo atendimento na recepção, se quando o paciente entra, o médico ou o dentista ou o fisioterapeuta está lá de cara fechada e presta um atendimento ruim demais. Eu acho que essa questão da experiência, ela vai muito do relacionamento. E algumas pessoas talvez não tenham esse dom de um bom relacionamento. Então, acho que mais uma vez a gente volta para a questão do treinamento, André, aí eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que ela tem aplicação exatamente nesse ponto. A gente sabe que hoje o tempo em que se dedica a um treinamento, ele é remunerado. Então, aquele momento em que você chama teus clientes, teus colaboradores para dentro de uma sala, começa a dar um treinamento, chama teus fornecedores para falar sobre aquele produto, e aquele momento ali, você tem que estar remunerando eles como horas extras e tal. Então, muito se evita esse tipo de treinamento por achar que é caro, né? E aí você tem um prejuízo mais na frente por conta disso. Então, assim, hoje, Clésio e Márcio, eu queria saber o seguinte: como é que vocês enxergam hoje a consciência dos empresários, né, nesse momento? Eles têm essa consciência, eles trazem essa necessidade para dentro dos estabelecimentos dele, eu vou ou ainda não? bagunçar sua pergunta, né, porque foi exatamente o tema da minha monografia. Né? E o tema da minha monografia foi exatamente a preocupação dos empresários de João Pessoa e Campina Grande em relação à qualificação profissional. E a resposta é simples. Ninguém quer fazer qualificação por falta de... Porque realmente, como você falou, investimento, ninguém quer... Eu estou falando de qualificação do empresário, quiçá dos funcionários. Né? Então, dentro dessa sua pergunta, a gente vê que se o empresário que é empresário ele não está se qualificando, imagina tirar dinheiro do bolso para investir para o funcionário. E Márcio deve saber muito bem disso. Aí dê sua opinião agora em relação a... Né? Dentro da sua empresa, como é que funciona, né? Isso, minha empresa, né? É bem verdade que alguns acham-se que isso aí é uma perca de tempo, ou que seja um custo para a empresa. Não sabe ele o valor real de um treinamento, o valor real de um funcionário dele bem preparado, um funcionário sorridente, que conhece o produto que vende. Uhum. Então, assim, ele só vai conhecer o produto que vende tendo treinamento, sabendo o que é aquilo ali. Então, a partir do treinamento, ele vai abrir a mente, ele vai ter uma troca até de conhecimentos entre os colaboradores, troca de conhecimentos de clientes que ele atendeu, que eu atendi, que aconteceu no dia a dia. Isso aí já passa a ser um treinamento, um bate-papo também. Sim. E o investimento, às vezes, que você faz no treinamento, se dá retorno com um vendedor qualificado que vende o dobro. Que vende o dobro, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho essa parte de treinamento fundamental, até para você conhecer o seu funcionário. Ele precisa entender e gostar do que faz. O vendedor, ele não é aquele vendedor, até eu falei há pouco tempo antes, o vendedor, ele precisa entender que aquela profissão, ele gosta, ele tem no sangue. Uhum. Ele tem que comprar aquela ideia que ele é vendedor. E quer evoluir também. Ele quer evoluir. Certo. O vendedor é aquele que ele não estagna, ele não consegue ganhar aquele saláriozinho base. Ele tem que ganhar mais, ele tem que buscar mais, ele tem que atender mais. O vendedor que atende mais, ele vende mais, ele ganha mais, ele tem uma postura de vendedor. Mas nós temos que ver também o seguinte: o empresário, ele não vê o treinamento como investimento, porque não é um investimento que ele vai dar resultado rapidamente. Assim, a gente poderia passar e se estender falando sobre esse tema 10 programas, porque é muito interessante, mas nosso programa está praticamente no fim. Então eu queria primeiramente agradecer professor Clésio, a Márcio, pela aula que vocês deram aqui pra gente, e eu acho que para o telespectador que está em casa. Então eu queria convidar vocês a fazerem uma despedida rapidinha. O professor Clésio quer fazer o sorteio do livro dele, a gente vai fazer pelo nosso Instagram. O Instagram do programa é Programa Insight
RCTV. Então, o livro já disponibilizou, a gente vai fazer. E aí, fala um pouquinho do seu livro. São 55 maneiras de encantar o seu cliente. Eu trabalho não com a satisfação, porque satisfazer hoje é o mínimo que a empresa precisa. Nós temos que encantar, que é gerar surpresa, alegria e atenção desse cliente em relação a você. Então, esse livro ele traz 55 dicas para você deixar o teu cliente assim, uau, é essa empresa que eu quero. Mesmo porque hoje a maioria das empresas do Brasil e da Paraíba não são diferentes, elas vendem, a maioria vende produto, não vende a marca. Eu nunca comprei uma marca de carro, sempre me venderam carros. E quem compra carro, troca de marca dependendo do atendimento. E é o que eu faço, troco de marca todas as vezes que eu troco de carro novo. Muito obrigado, professor Clésio. Márcio? É bem importante isso aí. O atendimento ele é fundamental. O atendimento ele fideliza o cliente e a tua loja. Ele hoje não compra marca, ele compra atendimento. Se ele foi bem atendido, se ele foi bem acompanhado, se deram alternativas para ele, né? Hoje eu dou alternativas da mala direta. Você não tem tempo, você trabalha, tem um horário extenso. Eu te dou uma alternativa de uma mala direta, deixar na sua casa a roupa, você escolher com a sua esposa, com seus filhos, com sua família e decidir o que é que você vai querer comprar. Então, perfeito. Temos que dinamizar, temos que procurar oportunidades, temos que dar soluções às vendas. E isso é atendimento. Atendimento bacana. tem que ser diferenciado. Na MCH Prime, Mioshi, somos uma franquia que estamos chegando agora em João Pessoa, estamos chegando com atendimento diferenciado. Vamos buscar parcerias, vamos buscar um melhor atendimento para que sejamos um diferencial dentro de João Pessoa. Muito e bom, conte conosco. Muito bom mesmo. Então, rapidamente, doutor Ramon Lima. Bom, aqui eu deixo o meu abraço e digo que nosso amigo Clésio ele tem 56 maneiras. 55. Né? 56, porque a primeira é comprando o livro. Boa, a primeira é comprar um livro. Boa. E as outras 55 estão lá dentro. Bom, e aí eu deixo aqui para vocês também o nosso abraço. Agradeço a Márcio pela participação, Márcio Lima, que apesar do sobrenome não é meu parente, mas teria uma graça, satisfação se fosse. Clésio, eu te agradeço também demais a tua presença engrandecedora aqui no nosso programa. E deixo o meu abraço e a palavra com o doutor André. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem mais uma vez nos acompanhando nesse programa, né, de empreendedorismo e negócios. A gente disse que isso aqui, na verdade, vale mais do que uma reunião de negócios, né? Quantas informações, quantas coisas interessantes a gente não aprendeu aqui. Então, só para a gente fazer a amarração do tema de hoje, né, treine seus funcionários e faça com que você e a sua empresa consigam prestar o melhor atendimento para o seu cliente. Isso aí vai fazer com que você tenha um grande diferencial e atravesse esse ano de 2017 e qualquer ano de crise que vier aí pela frente, né? Então, essa é a minha dica de hoje. Um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo programa, né? E com a palavra final, nosso apresentador e amigo, Tárcio Alves. Só tenho a agradecer também, mais uma vez, a presença de todos. Agradeço demais você que está nos acompanhando aí toda semana, pessoal que está interagindo aí pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Fico muito feliz com sua participação. Espero que vocês continuem nos acompanhando, porque esse é um programa feito exatamente para vocês. Aqui a gente só faz o bate-papo, mas a ideia é que vocês sejam acrescentados em alguma coisa, até porque nosso papel é esse, levar apenas a informação. Então, até o próximo programa. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo programa Insight. Até a próxima.